Muitas, quando são solteiras, têm personalidade forte, fazem o que querem, comandam a própria vida. Mas, quando começam um relacionamento, seja um namoro, um noivado, um casamento, algumas mulheres se tornam mais dependentes e acabam mudando de comportamento. Não assumem posição, passam a fazer tudo o que o outro acredita ser o certo. Ou seja, muitas se anulam nos relacionamentos. Por que será que isso acontece? Esse é o nosso tema com a psicóloga Lígia Guerra. Oi, Lígia. Bom dia. Bom dia, Andressa. O que isso pode ter a ver com uma amabilidade em excesso, vamos dizer assim? Uma confusão. Muitas vezes você confunde afeto com excesso de entrega. E aí que esse paradigma da mulher autossuficiente começa, então, a ser transformado para uma mulher muito submissa. Isso, com certeza, vai deteriorar, então, a relação, porque ela deixa de nutrir a si própria e passa a nutrir apenas o outro, né? E quando a mulher deve começar a prestar atenção, né? Quais são os sinais? Porque às vezes a pessoa não se percebe, não é, Lígia? Quando que a mulher deve começar a prestar atenção? Quais são os sinais que ela tem que parar, pensar e falar assim, não, opa, tá, alguma coisa está errada, eu preciso mudar. Isso é bem bacana, Andressa. Principalmente quando o parceiro começa a ficar surdo, entre aspas, ele não presta mais atenção àquilo que a parceira dele fala, pede, né? Quando ela começa a sentir esse distanciamento e quando ela própria começa então a sentir que está um pouco insegura na relação, né? Então a gente sabe que aquilo que a gente perde, a gente pode reconquistar, mas aquilo que a gente abandona, dificilmente a gente reconquista. E quando a mulher se abandona na relação, ela parte para um processo de inanição emocional, primeiro dela, depois do parceiro e, consequentemente, da relação. Quer dizer, ela empobrece o que deveria estar sendo enriquecido. Então, é esse cuidado que a gente tem que começar a perceber. Começou a deixar de fazer as coisas que gosta, a ver que o outro já não olha com aquele brilho nos olhos, que já não pergunta mais opinião sobre as coisas, tem que abrir aí um sinal de alerta. Vamos ver uma participação que a gente foi ouvir nas ruas? Vamos lá. Eu acho que por carência da mulher. E por imposição, às vezes os homens exercem, eles têm uma personalidade, às vezes, mais forte que a nossa. E então eles acabam superando, né? Isso que ela fala em relação à carência, talvez seja a ideia de que eu estou me entregando a você e você tem que retribuir da mesma maneira. Isso às vezes gera uma confusão. Sem dúvida que gera. E especialmente a gente tem que pensar em dois aspectos. Eu estou carente porque tenho medo de estar sozinha, né? Ou porque realmente o outro está saindo da relação, daí eu tenho que ver como que eu tenho que me reposicionar nisso, ou uma necessidade de controle, porque quando você às vezes começa a se dedicar muito, você também começa a cobrar muito. E esse controle, ele acaba sendo muito nocivo, né, para o relacionamento. Então, como é que você vai sair de casa se eu não saio? Então, isso é afeto ou isso é manipulação? É essa pergunta que a mulher tem que se fazer, porque daí, por vezes, o homem até tem uma certa razão. Poxa, você fica tão em cima de mim, cobra tanto, e onde é que está a sua vida? Onde é que está o seu objetivo, as suas amigas, enfim, os seus afazeres diários, né? A gente tem outra participação de um homem agora que fala sobre essa anulação da mulher. Vamos ver. Por incrível que pareça, eu acho que hoje o homem já mudou de opinião. Assim, o homem quer uma mulher parceira, né, que consiga com ele conquistar os espaços, que seja uma boa mãe, né, e que também trabalhe, né. Eu acho que nada mais do que a família para ajudar, né, a contornar a situação. E muitas vezes o homem pensa assim, mas a mulher não acredita ou não sabe o que ele pensa, né, Lígia? E eu vejo que realmente o homem ele quer uma mulher que o desafie. E esse desafiar é muito no sentido de trazer novidades para casa, né? Às vezes são coisas muito simples. Eu passei em frente a um restaurante que eu acho que você vai gostar. E então ele, vamos quebrar a rotina um pouquinho. Até desafiar mesmo no sentido de quem é essa mulher que está do meu lado? Ela começou a fazer um curso que eu não esperava, chega com novidades em casa. Porque às vezes a mulher se coloca numa situação de que ela teve, por exemplo, filhos e parou de trabalhar. Mas ela também pode estar fazendo, né, focando em outras coisas, não voltou para o trabalho ainda, vai aprender alguma outra coisa no horário que você pode, né? Deixa às vezes o filho um pouco com a mãe e sai um pouco de casa, fazer outras coisas, né? Ou com o marido, se ele puder, se tiver no horário que ele possa acolher, né, Solé, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que somar forças, né? Relacionamento tem que ser essa, digamos, essa dança das emoções, né? E tem que inserir passos novos no dia a dia, senão não funciona. Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Acho que vai da mulher, depende da mulher.
conforme a situação, né? Geralmente essa mulher realmente gosta muitas mulheres que gostam do seu companheiro querer deixar essa situação para poder não afligir o relacionamento. E pode acontecer também de se colocar dessa maneira mais de passividade, vamos dizer assim, e depois se transformar numa eterna vítima, sempre está achando problemas, você não reconhece, exagerando talvez nessa relação de não reconhecimento do outro. Né? Que a gente chama. Sem dúvida. Esses dias eu fiz uma palestra para um grupo de mulheres e uma mulher me falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela disse, meu marido esses dias falou, pare de ser mártir. A gente não quer uma mulher mártir, a gente quer uma mulher parceira. E daí ela foi ver o que ele quis dizer com isso. Ela reclamava muito que ele não fazia as coisas em casa. Então ela parou de reclamar e começou a elogiar os maridos dos amigos que faziam as coisas em casa. E de repente ele começou a se interessar por caixas de ferramentas e consertos domésticos. Então a crítica muitas vezes ela não funciona, mas um elogio, né, uma certa, digamos assim, um certo jogo de cintura faz com que às vezes a audição melhore aí no campo afetivo. Ok, Lígia, obrigada. Bom dia, boa semana para vocês também. Bom dia. Até.